As 5 mentiras mais contadas sobre os adventistas do sétimo dia. Então vamos lá para a primeira mentira comumente espalhada sobre os adventistas do sétimo dia. Os adventistas marcaram a volta de Jesus. No século XIX, um movimento liderado por William Miller interpretou de forma equivocada as profecias bíblicas referentes à volta de Jesus. E ele esperou que Jesus voltasse em 22 de outubro de 1844. O que pouca gente sabe, a Igreja Adventista surgiu bem depois desse grande desapontamento. A Igreja Adventista nasce de um grupo de pessoas que buscam entender melhor as Escrituras, inclusive a profecia da volta de Jesus. E nós, Adventistas do sétimo dia, reafirmamos até hoje: ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. Aqui nessa tela fica muito claro, eu coloquei aqui de uma forma bem didática para você entender como é a linha do tempo da interpretação de Ellen White, segundo ela, vinda de Deus, segundo o Adventismo do sétimo dia, inspirada por Deus como uma profetisa não canônica, né? Leandro Quadros. Ela diz o seguinte: de 1844 até 1909, quantas vezes ela foi alterando a interpretação ou a mensagem de Deus sobre os 144 mil. 1844, os vivos da época serão os 144 mil. 1847, os vivos da época serão os 144 mil. 1849, os 144 mil estão sendo selados agora. 1849, novamente, se eu for fiel, estarei com os 144 mil. 1850, selamento dos 144 mil está acabando. 1850, os mortos estarão entre os 144 mil. 1888, os 144 mil vão passar pela tribulação, ou seja, os mortos já não estão envolvidos nessa história. 1901, não se preocupe, em breve você vai saber se você é um dos 144 mil. 1905, se esforce para fazer a sua parte, para fazer parte dos 144 mil. E 1909, os mortos salvos estarão entre os 144 mil. Então, se você parar para pensar de forma oficial, ok? Vamos tratar de forma oficial. Existem 4 grandes decepções no Adventismo. Primeira, 1843, com William Miller. Segunda, 1844, William Miller e Ellen White. Terceira, 1851, inventado pelo Joseph Bates, ou José Bates, e Ellen White junto. Os dois bateram cabeça e falaram: não, Jesus volta em 1851. Nós já falamos sobre isso no canal. E a quarta grande decepção, qual foi? Em 1917, quando a igreja finalmente alcançou o número mágico de 144 mil adventistas do sétimo dia no mundo. Então, o Adventismo do sétimo dia, oficialmente, possui 4 grandes decepções. Jesus não voltou em 843. Jesus não voltou em 1844. Jesus não voltou em 1851. E Jesus não voltou em 1917. Vamos falar com o marido de Ellen White, né? Futuro marido de Ellen White à época, Tiago White. A queda da Babilônia começou na primavera de 1843. Queda da Babilônia. Você, adventista, sabe. Caiu a grande Babilônia, lembra? Eles acreditavam que a queda da Babilônia aconteceu em 1843. A gente está falando de março, abril de 1843, um ano antes do desapontamento. Quando as igrejas ao redor começaram a cair em um estado frio, e foi completa no 7º mês de 1844. 7º mês, volto a dizer, julho de 1844. Quando o último fraco raio de esperança foi tirado de um mundo ímpio. The Day Star, 20 de setembro de 1845. E olha que interessante, né? Olha só que interessante. O Guilherme Miller falou isso em agosto. A saber que Cristo não veio, não tenho confiança em nenhuma das novas teorias. Quando ele falou isso? Agosto de 1845. Em setembro, o Tiago White estava apostando, dobrando a meta, dobrando a aposta. Setembro, mês seguinte, 1845. Ou seja, você percebe como a linha do tempo começa a se distanciar. Guilherme Miller avança para uma direção, os fanáticos adventistas avançam numa outra direção.
Há uma separação clara e evidente. E o Tiago White vem falando, não, acabou. A Babilônia começou a cair em 1843, nós estamos em 45. Em 44, acabou o último fraco raio de esperança. Foi tirado de um mundo ímpio. Esperança do quê? De salvação, gente. De salvação. Quando eu era adventista do sétimo dia, eu li esses textos e não consegui entender de onde Deus havia inspirado essas pessoas a dizer esses absurdos. Essas pessoas não estavam sendo movidas pelo Espírito de Deus. Existem diversos registros e testemunhos que validam e confirmam que ela defendia essa crença e disse ter recebido visões de Deus que confirmava essa doutrina, inclusive que Deus supostamente tinha revelado a ela a data da volta de Jesus Cristo. Pois é, você já deve ter visto esse filme antes. No entanto, durante muitos anos após 1851, ela negou essas afirmações e repetiu várias vezes nunca ter recebido qualquer visão sobre a tal da Porta da Graça fechada, ou sobre a marcação de uma nova data para a volta de Cristo. E a Igreja Adventista, como organização, há mais de 150 anos, continua defendendo Ellen White, dizendo que ela nunca participou, concordou ou pregou que não havia mais salvação para a humanidade. Mas a história, os seguidores do movimento e testemunhas que fizeram parte da intimidade de Ellen e Tiago disseram completamente o contrário. Além das afirmações contraditórias da própria Ellen White, as pessoas que faziam parte do bando, como eles eram conhecidos, realmente acreditaram no que ela pregava. Por exemplo, o fanático Israel Damon. Menos de um ano após o grande desapontamento, William Miller escreveu as seguintes palavras em uma carta que, logo depois, foi publicada no Advent Herald em dezembro de 1844, no mesmo mês em que Ellen White teve, supostamente, a sua primeira visão. Ele escreveu o seguinte: fizemos o nosso trabalho advertindo os pecadores e tentando despertar a igreja. Deus, em sua providência, fechou a porta diligentemente para confirmar a nossa vocação e eleição. Isso está escrito no Advent Herald de 11 de dezembro de 1844. Nesse texto, já dá para perceber que William Miller acreditou na porta fechada antes de maio de 1845. Portanto, a crença da porta fechada era sim uma crença permanente entre os milleritas. No outono de 1846, José Bates conhece Ellen e Tiago White e eles aceitam o ensino de Bates de que o dia da expiação duraria 7 anos, terminando no outono de 1851. Bates, mais tarde, publicou suas teorias dizendo: creio que as 7 manchas de sangue no altar de ouro e diante do propiciatório plenamente representam a duração dos processos judiciais sobre os santos vivos no Santíssimo, do Santuário Celeste, durante todo o tempo em que estarão em aflição, até 7 anos. Deus, por sua voz, os livrará, porque é o sangue que fará a expiação pela alma. Então, o número 7 representa o fim do dia da expiação, lá no Santuário Celeste. Isso está escrito em O Santuário Típico e Antitípico, página 10, de 1850. Nesse texto, José Bates confirma que ele acreditava que, após os 7 anos, o que daria em 1851, Jesus voltaria. Em 1847, outro texto: outros negaram imprudentemente a luz atrás deles e disseram que não fora Deus quem os conduzira até ali. A luz atrás deles se apagou, deixando seus pés em completa escuridão, e eles tropeçaram e desviaram os olhos do alvo, e perderam Jesus de vista, e caíram no caminho, no escuro e perverso mundo abaixo. Era tão impossível para eles seguir o caminho novamente e ir para a cidade quanto todo o mundo perverso que Deus havia rejeitado. Essa visão foi mencionada no livro A Word to the Little Flock, página 14. Nessa visão, você percebe que não haveria mais salvação para todos aqueles que rejeitaram a luz que fora apresentada durante o período de 1844,
Nessa visão, Ellen White confirma novamente, mais uma vez, que Deus não salvaria as pessoas que rejeitaram a mensagem de 1844. Veja agora mais uma afirmação de uma visão que Ellen White recebeu sobre a nova data da volta de Cristo. No livro A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, na página 10 e 11, ela relata uma visão e um trecho diz o seguinte: Logo ouvimos a voz de Deus como muitas águas, que nos deu o dia e a hora da vinda de Jesus. Por fim, um texto bastante peculiar de uma visão que ela teve na cidade de Camden, em Nova York, em 29 de junho de 1851. Essa visão foi testemunhada por muitas pessoas que relataram em seus livros, inclusive J. N. Longborough, Tiago White, Uriah Smith, entre outros. Você pode encontrar também trechos dessa visão no livro The Visions of Mrs. E. G. White, de 1868, entre outras publicações. Na visão, ela disse: Então eu vi que Jesus orou por seus inimigos, mas isso não deveria nos levar a orar pelo mundo perverso a quem Deus rejeitou. Quando ele orou por seus inimigos, havia esperança para eles e eles poderiam ser beneficiados e salvos por suas orações. E também, depois que ele foi um mediador no aposento externo para o mundo inteiro, mas agora seu espírito e simpatia foram retirados do mundo, e nossa simpatia deve estar com Jesus e deve ser retirada dos ímpios. Eu vi que os ímpios não poderiam mais ser beneficiados por nossas orações. Perceba que nesse texto ela relata 3 pontos importantes: de que as orações não eram mais necessárias pelos ímpios; 2, que não havia mais intercessão, pois Cristo já não estava mais disponível para isso; e que sim, nós deveríamos apenas orar e nos beneficiar da presença de Deus e da presença de Cristo. Seguidores, crentes e adventistas, incluindo amigos íntimos de Ellen White, afirmaram no livro O Verdadeiro Sábado que ela pregava sobre as visões que recebia e principalmente sobre a porta da graça fechada para sempre. John McGeer escreveu: Conhecemos bem a conduta de Ellen G. White, a visionista, enquanto estava no estado do Maine. As primeiras visões que ela teve foram em minha casa, em Polônia, que Deus havia dito a ela em visão que a porta da misericórdia havia se fechado e não havia mais chance para o mundo. Isso está escrito no livro The True Sabbath, de Miles Grant, página 70. A senhora Ellie S. Burdick conhecia muito bem a senhorita White e ela escreveu o seguinte: Conheci Tiago White e Ellen Harmon, agora a senhora White, no início de 1845. Do 7º mês, 1844, a porta da misericórdia foi fechada. Cristo havia deixado para sempre o trono como mediador. O mundo inteiro estava condenado e perdido e nunca mais poderia haver nenhum outro pecador salvo. Isso está também no livro The True Sabbath, ou O Verdadeiro Sábado, página 72. Mentira número 2. Os adventistas são uma seita. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê nos pilares históricos do cristianismo. Cremos na Trindade. A declaração adventista inicia de forma robusta: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Até aqui ecoa o monoteísmo histórico. Porém, no mesmo capítulo, lemos que, dentro da divindade, existe uma distribuição de funções e que o Espírito parece desempenhar o papel de executor. Essa distinção funcional não seria problemática se o texto não insinuasse gradação interna, descrevendo o Pai como fonte, o Filho como mediador e o Espírito como simples aplicador. Quando uma função recebe estatuto ontológico, nasce o subordinacionismo. Cristo torna-se secundário na vontade, e o Espírito, força delegada em vez de pessoa divina coigual. O texto ainda cita Ellen White. O Espírito Santo é o representante de Cristo,
mas despojado da personalidade humana. Tal referência, somada ao reconhecimento oficial de Ellen White como fonte contínua e autorizada de verdade, Crença 18, coloca seus escritos como chave hermenêutica extrabíblica. Assim, conhecer a Trindade passa a depender de visões nas quais White diz ter visto Deus, Jesus, anjos e até mundos não caídos, ferindo o sola Escritura. As Escrituras elogiam os bereanos justamente porque examinavam cada dia as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Ninguém, nem profeta posterior, goza de imunidade ao crivo bíblico. Outro ponto crítico é a lente do grande conflito. O capítulo afirma que na cruz, a Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo, afirmação valiosa. Mas conclui que o Calvário serve primordialmente para autovindicar Deus perante o universo. A ênfase desloca-se do resgate do pecador à legitimação cósmica da soberania divina. O Novo Testamento, porém, centra-se na reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Quando a cruz se torna tribunal para convencer anjos, a justificação humana perde centralidade. A crença também tolera interpretações históricas em que Jesus é equiparado ao arcanjo Miguel, e o Espírito é descrito como influência. Tais leituras enfraquecem a plena divindade do Filho e a personalidade do Espírito, pilares do credo niceno. A Escritura declara: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9. E identifica o Espírito como aquele que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Atributos jamais conferidos a criaturas ou meras forças. Por fim, a distribuição de funções atribui ao Pai a autoridade final. As Escrituras, em contrapartida, apresentam o Filho não apenas como mediador, mas também como Senhor da Glória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 8, e o Espírito como Senhor, que concede vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Onde reina a igualdade, qualquer hierarquia ontológica é importação estranha ao texto bíblico. Esta é a forma correta. Um só Deus em essência, três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito, cada uma plenamente divina, nenhuma se confunde com a outra. Essa unidade consubstancial é a Trindade bíblica e ortodoxa. Nota final dessa crença: 5. A confissão inicial é ortodoxa, mas sua força se dilui pelo subordinacionismo funcional, pela dependência dos escritos de Ellen White e pela troca da reconciliação cristocêntrica por uma teodiceia cósmica. Principais problemas. Hierarquia funcional sugere subordinação ontológica. Magistério de Ellen White como chave hermenêutica. Espírito às vezes tratado como força, não pessoa. Cruz apresentada como autodefesa divina, não centro da graça. Igualdade trinitária, enfraquecida pelo esquema fonte mediador executor. Esta doutrina não está 100% baseada na Bíblia e carece de raízes plenamente firmadas na Palavra de Deus. Cremos na divindade de Cristo. Jornal, revista, Signs of the Times, 6 de junho de 1911. Digo logo de cara, Ellen White ainda estava viva. Ok? Palavras de Ellen White. Palavras da Revista Oficial da Igreja. A palavra eterna se entregou. Ele, no caso Jesus, não aspirava a ser igual a Deus, não considerou uma usurpação do trono do universo. No caso, Ellen White fazendo uma comparação com Satanás, Lúcifer. Mas ele, no caso Jesus, se esvaziou, entregou-se ali, então, pelos pecadores. Ele tomou a forma de servo, tornando-se o quê? Leia na tela. Leia na tela. Michelson Borges, leia na tela, Michelson, por favor.
tornando-se um anjo. Entre quem, Michelson Borges? Os anjos. Para que pudesse redimir quem, Michelson Borges? Quem que Ellen White está falando que Jesus ia redimir? Os anjos. Mas eles não aceitaram. Os anjos falaram, não, por favor. Eu digo isso, esse trecho é só um condensado, desse trecho vermelho e amarelo, é só um condensado que está escrito no Early Writings, no Primeiros Escritos, que eu tenho aqui, original de 1840 e pouco, 840 e pouco não, mais ou menos nessa época, onde ela fala em detalhes o diálogo entre os anjos e Jesus, falando, não, deixe que a gente morra por você, deixe que a gente morra pela humanidade, os anjos pedindo para morrer. Jesus falando, não, eu vou morrer pela humanidade. Todo o grande conflito. Vamos lá. Ele tomou, vou repetir essa parte importante, ele tomou a forma de servo, tornando-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Mas eles não aceitaram. E quando rejeitaram a justiça e a vida oferecidas tão livremente, ele, no caso Jesus, desceu ainda mais baixo aos enganados por Satanás, no caso nós, homens caídos, abaixando-se até mesmo à morte, para que ele pudesse redimir todos os caídos que desejavam ser redimidos, e vindicar para o universo, e aí vem os ETs, que você já conhece essa parte, por toda a eternidade o caráter de Deus. Então, lembre-se, Jesus primeiro ele se torna num anjo. Ele se transforma num anjo, com natureza angélica, entre os anjos, para redimir os anjos. Era um plano da salvação para os anjos do céu, tá? Os anjos caídos, diga-se de passagem. Lembra aquela terça parte dos anjos? A terça parte dos anjos, Ellen White está falando que Jesus se queria falar assim, não, já que eu sou anjo, eu vou morrer pelos anjos, certo? Então, eu me tornei anjo, vou ser anjo, e aí anjo morre por anjo, e salva o anjo. Mas aí ele falou, não precisa morrer pela gente não. Aí eles rejeitaram a ideia, ele veio morrer pela gente, como homem. Você vai ver como isso está conectado com uma outra situação no final desse vídeo. Vamos pro próximo. Vou aumentar aqui para vocês. Continua. Esse foi o trabalho da palavra de Deus, ou seja, Deus é quem mandou Jesus Cristo se transformar num anjo. Deus mandou Jesus Cristo se transformar num anjo. Esse foi o trabalho da palavra de Deus. O Logos eterno, quando ele se tornou Miguel, o arcanjo. Então, a natureza de Cristo foi transformada num anjo. Então, era um anjo que não tinha nenhuma capacidade, não tinha nada, ele estava ali para ser nada, não tinha honra, não tinha nada. Ninguém obedecia a ele. Depois, ele se torna Miguel, o arcanjo. Agora sim, por quê? Lembra no texto de Ellen White aqui no começo? Por quê? Ele recebeu que a palavra do filho deveria ser transmitida, seu filho foi investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. Olha só, então nesse momento em que Ellen White fala assim, não, agora, ele não tinha nada disso, ele estava sem moral, mas ele foi atribuído para comandar as hostes. Aí vem o texto. Esse foi o trabalho da palavra de Deus e o Logos eterno, quando ele se tornou Miguel o arcanjo. Quando ele se tornou Jesus, aí vem a segunda fase. Ele vem para como se fosse assim, ele não tinha nada, virou um super anjo, um arcanjo, não deu certo, depois agora ele vai virar homem. E aí ele se tornou Jesus, o homem de Nazaré, quando ele foi ungido como Cristo, quando ele morreu como nosso sacrifício no Calvário. No entanto, durante todo esse tempo, os exércitos do mal, com todos os dispositivos cruéis, enganosos e maléficos do pecado, foram lançados contra ele, para que o caráter de Deus fosse desfigurado, para que o grande vindicador redentor pudesse cair. Então, entenda o seguinte, novamente, vou explicar mais uma vez, vou repetir mais uma vez. Jesus não tinha moral no céu nenhuma. Deus vem e apresenta diante dos anjos que agora ele tem moral, que ele deveria ser reconhecido como ele, como o Pai. E aí ele se transforma no arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel não dá certo, como você viu no texto anterior, aqui, os anjos negaram, ele se tornou-se um anjo entre os anjos para que pudesse redimir os anjos. Eles rejeitaram, então que ele veio, ele se transformou num homem, quando ele se tornou Miguel Arcanjo, e depois quando ele se tornou em Jesus, o homem de Nazaré, quando ele foi ungido como o Cristo. Então, como um sacrifício, para ser apresentado como sacrifício. Então, entendeu a escadinha? Sem moral, anjo com moral, homem sem moral, morte de cruz, para nos redimir. Mais uma. Um ano depois,
Não foi muito tempo, foi um ano depois. Volta a dizer, Ellen White estava viva. Não, porque vocês não conhecem as informações. Ó, falo que o Michelson Borges é amador, vocês duvidam. Vamos ler comigo, leia comigo. Ele, Jesus, no caso, tomou a natureza dos anjos. Vou repetir. Signs of the Times, 23 de julho de 1912. Quem precisar do PDF, deixa aqui nos comentários. Eu mando o PDF para você. Aliás, vou deixar o link aqui embaixo para deixar disponível para quem tiver interesse em acessar esse tipo de literatura. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos para repetir o primeiro passo, então, em sua humilhação. A humilhação de Jesus começou em ele se tornando um anjo. Olha lá. Ao abandonar sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. Michelson Borges, que é isso, Michelson Borges? Foi colocar a natureza dos anjos. E assim temos Jesus apresentado como Miguel o Arcanjo, o comandante dos exércitos do céu, o capitão do exército do céu. E como tal, os exércitos do céu o seguem. Volto a dizer aqui, exatamente como estava falando na história da redenção, no capítulo 1, naquele parágrafo que nós lemos. Jesus recebeu uma atribuição que ele não tinha. Jesus estava jogado num canto lá, não tinha nada, nem obedeciam ele. Se ele falasse, não obedeceriam Jesus. Vamos lá. Quando ele se tornou um anjo, leia de novo. Quando ele se tornou um anjo, ele tomou um nome adequado. Assim como, mais tarde, quando ele se tornou homem, seu nome correspondia à natureza que ele tomou por virtude de seu nascimento em nossa família humana. Esse nome era Emanuel, Deus conosco. Seu nome como anjo é Miguel, que significa aquele que é como Deus. Anjo, seu nome como anjo, quando ele se tornou um anjo, ao abandonar a sua natureza divina, foi colocar a natureza dos anjos. Ele, Jesus, tomou a natureza dos anjos. Signs of the Times, 23 de julho de 1912. Não, pessoal, irou-se o dragão contra a mulher. Vocês são desonestos, vocês mentem, vocês nos perseguem. Nós nunca falamos que Jesus tinha natureza humana, que Jesus era um ser criado, que não tinha moral, que não tinha ninguém obedecia, que a palavra dele não valia nada, que ele não tinha comando sobre ninguém, que agora os anjos se curvaram diante dele pela primeira vez, realmente reconhecendo a autoridade dele. Aí ele se torna Miguel, natureza de anjo, e depois ele sai de anjo e vira homem, e depois de homem ele vira agora Miguel, o arcanjo de novo, que vai, ao som da trombeta, ressuscitar os mortos. Signs of the Times. Vamos lá. Último. Qualquer que seja o nome que ele tome ao esmagar o pecado e a rebelião, ao redimir os perdidos e restaurar a harmonia do universo, esse nome deve indicar que Deus está nele e com ele, no mesmo plano, olha isso, e na mesma natureza da classe de seres para os quais ele é enviado, vivendo a vida divina no plano dos anjos, dos quais o que leia na tela, Satanás foi um, embora caído. Ele pôde neutralizar a força das acusações de Satanás, e aqui vem uma heresia gigantesca, porque se Jesus Cristo só conseguiria neutralizar a força das acusações de Satanás através da natureza angélica, isso em si mesmo é uma heresia. Porque você precisa colocar Jesus no mesmo nível que o diabo, que Satanás, do ponto de vista de anjo. Então é anjo contra anjo, e agora sim, eles estão no mesmo patamar, porque agora ele vai conseguir neutralizar a força das acusações de Satanás. Assim, quando ele se tornou um anjo, volto a dizer, aqui, Signs of the Times, 23 de julho de 1912, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White estava viva, dizendo, assim, quando ele, Jesus, se tornou um anjo, o fato não pôde ser esquecido de que ele era Deus com os anjos. É óbvio que não poderia ser esquecido. Ela mesma disse lá no começo que Deus atribuiu honra a Jesus, honra especial a Jesus, ainda vivendo no plano dele, possuindo suas naturezas.
cremos que a salvação é pela graça e cremos na autoridade das Escrituras Sagradas. Cremos que a salvação é pela graça e cremos na autoridade das Escrituras Sagradas. Vi que o Santo Sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os incrédulos, e que o sábado é a grande questão para unir os corações dos queridos santos que esperam. E se alguém acreditasse e guardasse o sábado e recebesse a bênção de guardá-lo, e então o abandonasse e quebrasse o santo mandamento, eles fechariam os portões da cidade santa contra si mesmos, tão certo quanto há um Deus que governa nos céus acima. E era a besta que havia mudado o sábado, e a imagem da besta tinha seguido depois, e guardado o sábado do Papa, e não o sábado de Deus. E que todos nós precisaríamos fazer o mesmo, guardar o sábado de Deus e guardar o do Papa, e então teríamos a marca da besta e sua imagem. No tempo de angústia, todos fugimos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, que entraram nas casas dos santos com a espada. Então todos clamamos a noite toda por livramento, e o clamor subiu a Deus. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção eternal foi pronunciada sobre aqueles que tinham honrado a Deus, guardando o seu santo sábado, houve um poderoso grito de vitória sobre a besta e sua imagem. Vi que aqueles que continuarem a quebrar o santo sábado, quando as pragas começarem a cair, não abrirão a boca para apresentar aquelas desculpas que agora fazem para se livrar dele. Suas bocas estarão fechadas enquanto as pragas caem, e quando sentirem o aperto de ferro dessa lei, segurando-os, essas expressões aparecerão diante deles em caracteres vivos, e então perceberão o pecado de ter zombado dessa lei. Então me foi mostrado um grupo que estava uivando de agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes caracteres: "Foste pesado na balança e achado em falta." Perguntei quem era esse grupo. O anjo disse: "Estes são aqueles que uma vez guardaram o sábado e desistiram dele." O sábado será o grande teste de lealdade, pois é o ponto de verdade especialmente controvertido. Quando o teste final for aplicado aos homens, então a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não o servem. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. O mundo inteiro foi convertido e estava em harmonia com a lei dominical, e este pequeno e fraco povo, adventistas, desafiou as leis da terra e a lei de Deus, e afirmou ser o único certo na terra. Ainda vemos um trabalho sendo realizado por ministros, médicos, advogados e governantes que resultará na imposição de uma lei dominical. Deus não punirá essa rebelião? Ele certamente punirá, como está representado nas palavras que copiei. Vi que eles tinham bebido das águas profundas e sujado o restante com seus pés, pisado o sábado, e foi por isso que foram pesados na balança e achados em falta. A terceira mentira é: os adventistas têm outra regra de fé. Aqui, amigos, eu preciso deixar algo muito claro. A única regra de fé e prática dos adventistas do sétimo dia é a Bíblia Sagrada. Nenhum livro, pessoa ou tradição está acima das Escrituras. Nenhum livro, pessoa ou tradição está acima das Escrituras. Prostitutas, prostitutas, prostitutas. Prostitutas. Como é a vida noutros planetas. Este foi inspirado, esse também. Este foi inspirado, esse também. Nenhum livro, pessoa ou tradição. Então eu chego a crer que isso aqui foi literal. O diabo pegou Jesus no colo e Jesus estava tão fraco
que não resistiu nem ao voo de Satanás. Nenhum livro, pessoa, Então, as normas do conflito é essa, entendeu? Você não pode ver o anjo bom, mas isso é bom também porque você não pode ver o anjo mau. Se você visse o bom, você veria o mau. A irmã White, ela sempre via os anjos bons, ela sempre via o anjo de Deus, via o anjo mau também. E ela conversava com o anjo de Deus, e o anjo de Deus falava para ela escrever, e ela estava sempre escrevendo. A irmã White, toda vez que ela entrava em visão, a primeira palavra que ela dizia era glória. Glória. Porque ela saía do corpo físico dela, né, e entrava no corpo espiritual. O quê? porque ela saía do corpo físico dela, né, e entrava no corpo espiritual. Que era uma visão espiritual que ela recebia. E quando ela retornava da visão, ela voltava para o mundo físico. E a primeira palavra que ela dizia era escuro. Sinceramente, eu não estou acreditando nisso, não. E ela ficava como morta quando ela voltava, entendeu? É como se você tivesse acabado de correr a São Silvestre. Todo quebrado, como a gente costuma dizer assim, né? Cansado, exausto. Mais uma vez eu vou citar aqui o Espírito de Profecia. Tem um livro da irmã White. Mais uma vez eu vou citar aqui o Espírito de Profecia. Tem um livro da irmã White. Se eu não me engano, é Primeiros Escritos. Que ela fala que é exatamente por essa constelação que vem descendo a Nova Jerusalém. Meu Deus. Nenhum livro, pessoa. No estudo de hoje, vamos recapitular o ensino bíblico sobre o santuário celestial, o centro da nossa esperança. Isso conforme o capítulo 23 do livro O Grande Conflito. Isso conforme o capítulo 23 do livro O Grande Conflito. Aí daí nós vamos, Apocalipse 19, 10, né, e diz assim: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então eu coloquei a expressão grega lá, to pneuma tes profeteias. Praise him, but the second time I have control the match. Muito bem, então vejam, o que é o testemunho de Jesus, irmãos? Bom, aí você diz, é o espírito de profecia. Bom, mas vamos lidar mais com esse texto, porque essa é uma resposta breve. Nós temos de buscar mais, não é? Vamos lá, deputado. Então, em Apocalipse 19, ele diz que o testemunho de Jesus, né, é o espírito da profecia. E no capítulo 1, verso 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então, todo o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. No final do livro, aí ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Bom, então juntamos as palavras aí, é o exercício que o pastor acabou de fazer, né? Então nós juntamos a palavra testemunho, Jesus, né? E aí você pode afirmar então o seguinte, que todo o Apocalipse, então preste bem atenção, né? Todo o Apocalipse é um testemunho de Jesus, tá certo? Tá certo ou não tá? Porque ele diz que é revelação de Jesus, e quem dá testemunho dessa revelação, aí ele repete, é o próprio Jesus, né? Bom, então quando ele diz assim, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, temos de entender bem isso daí. E eu vou repetir uma coisa que já é dada, e depois eu vou acrescentar alguma coisa. Primeiro, irmãos, vamos ver como que Ellen White, né, uma profetisa, entendeu esta passagem. Primeiro, irmãos, vamos ver como que Ellen White, né, uma profetisa, entendeu esta passagem, ou como que ela utilizou nesta passagem. Então eu tenho aqui 3 textos. O primeiro é este, né, que ela diz assim: o Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia. Então nesse caso aí, irmãos, o espírito de profecia era o que para ela? Então ele diz que o Espírito Santo é o autor das Escrituras da Bíblia e do espírito de profecia. Então o que é o espírito de profecia aí? Então o que é o espírito de profecia aí? São os livros dela. São os livros dela. São os livros dela.
São os livros dela. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as escrituras. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as escrituras. Então ela colocou os livros dela em paralelo com as escrituras e disse, ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, né? Como? Ela não está dizendo que é igual, mas ela coloca em paralelo em relação à origem, né? Então o Espírito Santo é o autor das escrituras e é o autor também da luz menor, que ela está chamando de espírito de profecia. Então, além da Bíblia Sagrada, que nós temos tudo que precisamos aqui para ser salvos, além da Bíblia Sagrada, que nós temos tudo que precisamos aqui para ser salvos, Nós temos tudo que precisamos aqui para ser salvos. nós temos o Espírito de Profecia, que nos dão um vislumbre maior de eventos, de coisas que aconteceriam. Nós devemos agradecer a Deus todos os dias por Deus ter nos concedido este privilégio. A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White. A palavra de Deus nos diz, queridos, A palavra de Deus nos diz, queridos, através da revelação dos escritos de Ellen White, uma coisa muito séria. Você está falando sério? Ela diz assim: se nós perdermos a credibilidade e se nós questionarmos a autoridade do dom profético do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Eu não ouvi o que eu ouvi? E se nós questionarmos a autoridade do dom profético do espírito de profecia, diz ela, nós também deixaremos de crer na própria palavra de Deus, a Bíblia. Mentira número 4. Os adventistas acreditam que serão salvos por causa do sábado. Os adventistas guardam o sábado não para serem salvos. Nós guardamos o sábado porque fomos alcançados pela graça. A salvação é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não cremos na salvação pelas obras, mas o sábado é a resposta de amor e obediência a Deus, que confiamos que Ele nos dará o sustento. No nosso segundo tópico hoje, nós temos aqui a questão do sábado para a salvação, que é algo clássico dentro do Adventismo. E eu tenho aqui outros 5 pontos para a gente destacar. O sábado como selo de Deus, nós sabemos que é uma grande mentira. O sábado não é selo nenhum. O sábado não significa selo nenhum. O sábado não tem significância nenhuma para os cristãos após a cruz de Cristo. Não é algo que, se você fizer, você vai estar em pecado, se você quiser guardar o sábado, você vai estar agredindo a Deus. Não, de forma nenhuma. Mas nada disso, nada dessas práticas sabáticas ou a guarda sabática é algo que é exigido dos cristãos. Se você quiser fazer, muito bem, mas saiba que você está praticando algo da velha aliança, não algo que pertence à nova aliança. Tá? Então não é selo de Deus, não é absolutamente nada disso. Guarda do sábado como ato de salvação. Adorar no domingo é um ato diabólico. Guardar sábado é parte da identidade dos santos, ok? E só estarão no céu aqueles que guardaram o sábado, isso é óbvio, dentro do adventismo do sétimo dia. Vamos para alguns pontos? Vamos lá. Aqui em Testemunhos Seletos, volume 3, página 232, diz o seguinte: o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado do sétimo dia, o memorial do Senhor da criação. A marca da besta é o oposto, é a observância do primeiro dia da semana. Isso é Ellen White apresentando como algo que ela, segundo ela, foi revelada por Deus de forma assim miraculosa. O engraçado, eu venho destacar aqui, é que o ministério supostamente profético de Ellen White começa em 1844, segundo a Igreja
adventista do sétimo dia, mas ela só vem receber luz sobre o sábado, e Deus só dá essa luz para ela do sábado, e salvação sabática, obviamente, depois, anos depois. Então, você percebe que ela vai transformando isso numa ferramenta de controle, numa ferramenta psicológica, dizendo que agora sábado é selo, quando nós sabemos que o selo de Deus é o Espírito Santo. Ok? Vamos lá para mais uma? Olha só, uma ameaça. Isso aqui é psicológico, ok? Isso aqui é uma ferramenta psicológica de medo teológico, ok? Se a luz da verdade lhe foi apresentada, no caso para um adventista, o sétimo dia, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrando que não há fundamento na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim você se apega ao falso sábado, no caso domingo, recusando guardar o santo sábado que Deus chama de meu santo dia, você recebe a marca da besta. Olha o absurdo que essa mulher escreve e olha o absurdo que o adventismo promove. Portanto, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, católicos, todos eles marcados com a marca da besta, somente os adventistas. Somente os adventistas. Entre eles, dos quais o próprio adventismo do sétimo dia não reconhece os batistas do sétimo dia como sendo parte do povo remanescente. Um grande absurdo. Porque os batistas do sétimo dia guardam o sábado. Tá? Então aqui está mais uma evidência sobre essa teologia nefasta de selo e de marca da besta por conta de dias. Né? Vamos avançar. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente. Assinalado, no caso, marcado, né? Ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta e a sua imagem. O que nós aprendemos anteriormente é que selo é sábado, segundo Ellen White, e marca da besta é a guarda do domingo, ou a adoração a Deus durante as 24 horas do domingo, ok? Mais uma evidência para você. Mais uma. Desculpa aqui, eu estou Review Herald, 30 de janeiro de 1900, e agora esse é o Grande Conflito, página 605. Lembre-se que as edições podem variar de ano, as traduções também, mas dentro do contexto das publicações, todas elas são verificáveis dentro do site oficial da igreja, ellenwhitewritings.com, ok? O sábado será a pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertida. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então, só uma concentração nessa parte vermelha, dizendo que o sábado é o toque de lealdade, é o ponto da verdade controvertida. Qual é o ponto da lealdade do cristão? É a crença e a fé e a declaração plena em Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Jesus Cristo, aquele que nasceu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu e intercede por nós. Esse Cristo. É isso que define, e esse é o ponto de toque, esse é o ponto de lealdade, é a fé em Jesus Cristo. João 3,16, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, dentro desse contexto, o sábado não é toque de lealdade de absolutamente nada. Absolutamente nada. Repito, absolutamente nada. Cristo Jesus é o centro. Cristo Jesus é a razão pela qual você se chama ou se nomeia um cristão. Você é cristão por causa de Cristo. Você não é cristão por conta de sábado. Você é cristão por conta do sacrifício de Cristo na cruz e pela ressurreição. O apóstolo Paulo fala, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Portanto, a sua fé está baseada na ressurreição e na vitória contra a morte que Jesus Cristo venceu ao ressuscitar, ao sair daquela tumba, ascender ao céu, estar lá à destra do Pai desde a sua ascensão, não em 1844, desde a sua ascensão, intercedendo por mim e por você. Então, ao toque de lealdade, onde você vai ser definido aqueles que servem a Deus e não servem, está na declaração oficial pública de que você é cristão, um seguidor, um discípulo de Cristo. Sábado não significa nada. Ao passo que a observância, continua Ellen White, do sábado, espúrio, domingo, ela não tem papas na língua, viu?
em conformidade com a lei do Estado contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, e a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta, e a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Ou seja, salvos e perdidos, marca da besta, eu digo para você, não vai entrar no céu ninguém que tenha a marca da besta. Isso é algo que todos nós concordamos, certo? Então, se você recebe a marca da besta, desculpa, você não vai estar no céu. Eu estou lá cruzando no céu andando, de repente eu cruzo com alguém que está lá com a marca da besta. Não faz sentido. Portanto, as pessoas que vão estar seladas para a salvação são pessoas que guardaram o sábado. São pessoas que rejeitaram o domingo dentro da maluquice, da doença teológica adventista do sétimo dia, uma doença. Então, dentro desse contexto da mente doentia de Ellen White, as pessoas são oprimidas com relação a uma teologia nefasta de demônios. É disso que o apóstolo Paulo nos alertava sobre teologias, doutrinas de demônios, evangelhos de demônios. Por quê? Porque isso substitui o sangue de Cristo, o Cordeiro verdadeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não adianta você tentar colocar um dia no calendário e pregar o dia do calendário na cruz. Não funciona. O sábado não morreu, o sábado não sangrou, o sábado não carrega os nossos pecados, o sábado não foi colocado numa tumba, o sábado não ressuscitou, o sábado não ascendeu ao céu, o sábado não está à destra de Deus. Cristo está. Então esse é um ponto de libertação plena do Adventista sétimo dia. O Adventista sétimo dia tem medo de entrar num supermercado no dia de sábado, se ele precisar comprar alguma coisa. Ele tem medo de entrar num restaurante de sábado, tem medo de, sei lá, engasgar ali com um ovo de codorna e passar dessa para melhor e perder a salvação dele. Então, olha só que coisa. Dentro desse contexto, o medo, a pressão psicológica imperam no contexto do adventismo, tá? Vou avançar aqui para mais alguns, para a gente pular para o próximo, avançar para o próximo tópico. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Esse é um clássico que vocês já conhecem. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Vamos para o que a Bíblia diz, né? Efésios 1, de 13 a 14. Sábado não é selo de nada. Novamente eu repito, sábado não é selo de nada. Nele também vós, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é Cristo Jesus, tá? E tendo nele crido, em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Meu querido irmão adventista, você é selado em Cristo Jesus, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que são as boas novas de Cristo. Acabei de dizer aqui, morreu, ressuscitou, venceu a morte, ascendeu ao céu, está no céu intercedendo por nós, que é o nosso penhor da nossa herança. O selo é o Espírito Santo. Por quê? Porque na hora que o Espírito Santo habita em você, você não precisa de 10 mandamentos. Na hora que o Espírito Santo habita em você, você não precisa de gente falando para você o que é certo, o que é errado, o que você deve e o que não deve fazer. O Espírito Santo habita em você, e você, como habitação do Espírito Santo, você toma as decisões corretas, você toma uma direção de vida alinhada com a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí você fica parecendo uma criança dentro de uma creche, adventista do sétimo dia, você fica parecendo uma criança dentro de uma creche, onde a governanta, a babá, a professorinha, a tia, é a Ellen White. E a Ellen White diz para você, o pastor da sua igreja diz para você, que você é uma criança, você é um bebê. E você precisa seguir as ordens, as regras da creche adventista, porque senão você vai se perder. Quando você é um adulto, selado com o Espírito Santo, selado por Cristo, um cristão legítimo, você não precisa do adventismo do sétimo dia para absolutamente nada na sua vida. Nem socialmente, nem familiarmente, nem nada. O adventismo é nulo quando o Espírito Santo habita em você. Repito, o adventismo é nulo, não serve para nada. Você pode pegar o adventismo do sétimo dia e jogar na lata do lixo, porque o Espírito Santo vive em você. Então, essa é a primeira mensagem. A segunda, 2 Coríntios de 1, 21 a 22, sábado não é selo. Volto a dizer, aquele que nos estabelece convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou. Veja só, Deus nos selou
e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou você aceita o que está escrito na Bíblia, ou você não aceita. Ou você rejeita o que está escrito na Bíblia, ou você... Eu não sei. Eu peço com caridade aos adventistas do sétimo dia que estudem a palavra de Deus. Estudem o que Deus está falando. Aquele que nos estabelece convosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Okay? Então, a marca da besta não é um dia de adoração. Vamos para Apocalipse 13, 16 a 17. Olha que interessante. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver a marca. Apocalipse está falando de uma marca, onde está envolvido três aspectos desse contexto da marca. A marca é comercial, econômica, comprar e vender, lembre-se desse ponto. É política, lealdade ao sistema da besta, tem uma esfera política envolvida nesse contexto, e não a menção de dias de adoração em todo o Apocalipse 13. Aliás, dias de adoração não está relacionado à marca de besta. Não está relacionado à separação entre bodes e ovelhas, entre joio e trigo. Mas se você continua a se alimentar de escola sabatina, de guia de estudos de adventistas, de Ellen White, você vai cair nessa mentira. E você não vai conseguir enxergar, de fato, quando cumprimentos proféticos acontecerem, quando eles acontecerem, você não vai conseguir, você vai estar cego com as lentes de Ellen White no seu rosto. E aqui chegamos na quinta mentira. Só os adventistas serão salvos. Amigos, a igreja adventista ensina que a salvação pertence a Cristo. Deus tem filhos sinceros em muitos lugares e tradições cristãs. Deus tem filhos sinceros em muitos lugares e tradições cristãs. Toda igreja, toda denominação que não aceita os 10 mandamentos exatamente como estão em Êxodo 20, essa denominação, por melhor que ela seja, ela se enquadra no grupo das igrejas prostitutas. Alguém me questionou e disse assim: pastor, o senhor está apresentando então essa visão do Apocalipse, falando também nos adventistas? Quer dizer então que só vocês estão certos? Eu disse: é isso mesmo. Ou então você abre a sua Bíblia e mostra aonde que os adventistas estão errando no seu ensino. Você pode?